Olá, meu nome é Marília Torrani e eu vou apresentar para vocês um resumo do que são as resoluções 357 e 430 do CONAMA. Vou começar com a resolução número 357, de 17 de março de 2005. Quem regiu, então, essas resoluções, como eu disse, foi o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa resolução em específico, ela consiste em classificar corpos de água e as diretrizes ambientais para seu enquadramento. Ou seja, divide os corpos de águas em 3 tipos diferentes, que por sua vez são subdivididos em classes em base à qualidade e ao uso que vão ser feitos com esses corpos de água. As águas vão ser água doce, salobra e salina do território nacional. Então, como eu disse, existem esses 3 tipos de água. Cada uma delas apresenta a classe especial, que é a classe que vai apresentar uma qualidade melhor de água e receber um tratamento melhor, por exemplo, no caso de água doce, cuja classe especial é destinada ao consumo humano e só depois desinfecção. Enquanto a água salgada e a água salobra, a própria classe especial, ela é utilizada na preservação de ambientes aquáticos e conservação do equilíbrio natural. Evidenciei aqui em vermelho e coloquei um peixinho do lado das classes que são representativas na aquicultura. Então, por exemplo, na água doce, a classe 2 é a água utilizada nos viveiros dos aquicultores. Essa água recebe um tratamento convencional, enquanto o da água salgada e da água salobra são as classes a classe 1, que são utilizadas para aquicultura e pesca. Por que classificar? Os padrões de qualidade dessa água vão ser, então, determinados nessa resolução, que vai estabelecer limites individuais para cada classe. Vai, então, determinar o limite de tolerância de certas substâncias, que vai depender da utilidade da água em questão. Então, o que acontece? Esses parâmetros têm que ser monitorados para que não, no caso que tenha suspeita de presença ou não de certos compostos que podem causar toxicidade. A qualidade desses ambientes aquáticos, além de ser analisada através de instrumentos, pode ser também avaliadas por indicadores biológicos, que, como a gente viu, são ótimos indicadores. Existem valores, então, máximos que vão ser estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das classes e deverão ser obedecidos nas condições de vazões de referência. Nas águas da classe especial, deverão ser mantidas as condições naturais de água. Então, isso vai fazer sim que a gente possa ter segurança na utilização de um certo tipo de água, esperando certos tipos de tratamentos, por exemplo, de uma água potável ou de uma água não potável. Então, quais são esses fatores que são analisados? São materiais flutuantes, óleos graxas, substâncias que comunicam gosto ou odor, porque podem ser, por exemplo, no caso da aquicultura, transferidos na carne e no produto que a gente quer vender. Corantes, que podem, por exemplo, provenir de algas, microalgas, e isso vai afetar também a carne do nosso organismo. Resíduos sólidos, coliformes telotolerantes, quantidade de oxigênio necessário para oxidar a matéria orgânica biodegradável na água, turbidez, pH, todos os fatores que podem trazer outros efeitos negativos e abaixamento da qualidade de água. Essas são tabelas que eu peguei diretamente dos artigos, das resoluções, e são as tabelas onde são determinados parâmetros orgânicos e inorgânicos máximos, no caso das águas utilizadas para cultivo. Então, por exemplo, do benzeno, quanto pode ter como valor máximo. Aqui é de águas salobras, o primeiro foi de águas salinas, águas salobras e águas doces. Então, em caso de cada tipo de cultivo, esses são os parâmetros que têm que ser seguidos. Os métodos de coleta de análise dessas águas, eles são especificados em normas técnicas cientificamente reconhecidas. E no caso de não cumprimento, por exemplo, nós, aquicultores, a gente vai receber sanções previstas pela legislação vigente.
Então, existem órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos que vão fiscalizar o cumprimento dessa resolução e aplicar penalidades administrativas previstas nas legislações específicas. Então, tá tudo ali para a gente seguir e para manter a qualidade de água que a gente utiliza justa. Agora eu vou falar sobre a resolução número 430. Essa resolução dispõe sobre condições, parâmetros e padrões e diretrizes para a gestão do lançamento de efluentes em corpos de águas receptores. Então, a gente vai focar nos efluentes, que efluentes de qualquer fonte poluidora podem ser lançados em corpos receptores só após devido tratamento. E atenção, porque, por exemplo, em caso de águas que pertencem à classe especial, eles não podem receber nenhum tipo de efluente. No caso que tenha organismos poluidores, e não pode ser tratado. Então, tem que manter muito cuidado nisso. A capacidade de suporte, então, do corpo receptor vai ser o valor máximo, que é determinado, do determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da sua água. O que é esse efluente? O efluente é o termo usado para caracterizar esse despejo de líquido que vai ser proveniente de atividades ou processos, como no caso de um viveiro de aquicultura. Seu lançamento no corpo receptor pode ser direto ou indireto. Quando é indireto, quer dizer que ele passa por um tratamento por rede coletora. Os parâmetros de qualidade que esse efluente vai ter vão ser as substâncias e os indicadores que vão representar se na água estão presentes compostos contaminante e tóxico ou relevantes. Aqui é um exemplo do efluente. Então, como que nós, aquicultores, nos relacionamos com os nossos efluentes? O empreendedor, no processo de licenciamento, a gente tem que seguir um processo de licenciamento para poder ser habilitado a exercer essa profissão e a ter a própria empresa, é obrigado a informar o órgão ambiental a substância que estão contidas no próprio efluente. Caso essas substâncias não sigam os parâmetros que são dados nessas resoluções, vai ter uma possível pena de suspensão ou cancelamento da licença expedida. Nas águas de classe especial, então, como eu já disse, é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos de agropecuária, aquicultura, indústrias e outras fontes poluentes, mesmo sendo tratados. Então, no caso da construção de um viveiro, no caso do investimento de uma empresa, a gente tem que ter muito cuidado com os corpos de águas presentes em volta e onde que nossos efluentes vão ser despejados. Os responsáveis, então, por essas fontes poluidoras podem ser punidos e eles têm que atuar um automonitoramento frequente e com análise laboratoriais para que sejam mantidos os parâmetros requeridos. Aqui tem os padrões de lançamento de efluentes, onde tem os parâmetros inorgânicos, por exemplo, que encontrei sempre na resolução 430. E essas são as referências. Obrigado pela atenção.